Então, bom dia, boa tarde, boa noite para ti que estás a ver isto em replay. Este é o quinto episódio do podcast Real Talks, Real Estate em Tempo Real. Hoje temos o Miguel Ferreira como convidado, vamos falar sobre crenças e o meu nome é Daniel Batista, sou diretor da DS Imobiliária do Barreiro e vou fazer aqui o convite ao Miguel, vamos fazer um compasso de espera para ele aceitar e vamos começar em breve. Só um momento. Já te convidei mais uma vez. Vamos ver se isto corre bem. Miguel, se estás aí, diz qualquer coisa. Tens que entrar pelo telemóvel. Se calhar é esse o desafio. Pá, olha, por acaso, a cera hoje aguentou até mais tarde. Deve ter posto mais de manhã. E a cera aguentou até mais tarde. Vamos ver se é desta. Já vi que o Miguel entrou aqui com outra conta de Instagram. Estou a convidar-te noutra conta, Miguel. Obrigado, Pinheirinho. Boa noite. Amigo Miguel, bem-vindo. Ora, modernices. Estavas a tentar no computador, não me digas. Estava a entrar no computador, mas já fui. Podíamos ter feito um teste antes, também não fizemos. A culpa foi minha. Problemas. Isto é... Vamos Mas já esquecer. estamos aqui. Já está, não. Olha, boa noite, bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite. Esta é a primeira season do podcast Real Talks. Na primeira season eu decidi falar sobre o imobiliário e PNL. O imobiliário vai ser o tema transversal, vai ser como todas as seasons. Nesta vamos incidir na PNL. Tu foste um dos eleitos. São 7 quartas-feiras, são 7 convidados. Tu és o quinto. Isso vale o que vale. No último falámos de objetivos com o Filipe Marques e hoje vamos falar de crenças. Mas antes de falarmos de crenças, eu queria falar um bocadinho sobre ti, para quem não te conhece, das pessoas que estão a ouvir e que vão ver isto no futuro, saberem quem é o Miguel. Vamos lá. Quem é o Miguel? Conta-me lá. Oh, estava à espera disso. Estava à espera que me contasse. Não, quero saber é contar na primeira pessoa. Que algo tu estás-me a puxar sobre mim próprio. Quem és tu? Companheiro, eu acho que não sou daqui, estou apenas de passagem, como alguém já disse. Eu tenho. Quem sou eu? Essa é a pergunta mais complicada que podes fazer a alguém. É verdade. Em termos daquilo que é sociavelmente descrito, dos piores, eu sou o piorzinho dentro daquilo que é a programação neurolinguística. Ok.
Então, e quando é que a programação neurolinguística entra na tua vida? Em 2003, para aí, eu tropecei um fim de semana com uma formaçãozinha pequena e depois pensei para comigo, o que é que eu tenho estado neste mundo? O que é que eu ando para aqui a fazer? E então, a partir daí, eu peguei nesta metodologia e comecei a aplicá-la já desde aquela época, em tudo aquilo que eu fazia na prática, desde a parte da formação, da consultoria, uma série de coisas. Mas diz-me uma coisa, foi por acaso ou falaram-te nisto e tu achaste que era boa ideia? É ocasional, sim. Alguém me disse, epá, anda lá, acontecer uma coisa interessante, era por veres, é um fim de semana. E eu, pá, como estava ali a 150 metros de casa, era só descer a rua, a Calhou bem, PNL ter comigo, não o contrário. E eu depois lá fiquei, a muito custo, lá fiquei. calhou bem. Diz-me uma coisa, tu já trabalhavas com este tipo de área, né? Já trabalhavas na área da psicologia, já davas formações na área de desenvolvimento pessoal e isto sentiste que foi uma adição. Em 2013 eu estou no meu início de carreira profissional, eu começo a trabalhar em 2001. 2003 são 2 anos depois, um jovem com 26, 25 anos, por aí, quer ter a agenda cheia, quer ajudar pessoas, quer trabalhar com pessoas difíceis, sabe-se lá porquê, e a partir daí toda aquela enciclopédia de conhecimento e teorias e que tu aprendes na faculdade, começa a maior parte das coisas são muito importantes, são meramente enquadramentos daquilo que é a realidade, ou se quiseres, crenças ou convicções, parece que depois nos vais falar. Eu apenas, É isso. eu apenas vou validar aquilo que tu vais dizer. E vamos falar sobre crenças. E eu gostava de começar por explicar o que é que são crenças, não é? Crenças para mim são aquilo que nós nos dizemos a nós mesmos e que nós temos como verdade, não é? São as nossas certezas absolutas. E, e enquanto nossas certezas absolutas fazem-nos reagir ou pensar de determinada maneira consoante aquilo em que acreditamos, não é? Para Correto? ti, para ti o que são crenças? Já há uma semana que ando a pensar sobre isso. E ontem pensei, bem, deixa-me ver aqui o que é que eu amanhã posso abordar sobre aquilo que o Daniel vai. Crenças. Da mesma forma que andamos aqui o dia todo com uma série de pensamentos sobre tudo e mais alguma coisa, as crenças são padrões de raciocínio ou idealizações que nós trazemos e que têm como propósito orientar-nos na adaptação ao mundo. Claro que há pessoas muito bem adaptadas ao mundo e até se safam bem, e há pessoas muito adaptadas ao mundo. Qual é a diferença entre umas e as outras? É as crenças que cada um traz e é preciso tomar um pouco de consciência, porque estamos a consciências objetivas e semi-profundas e inconscientes. Uma crença torna-se consciente quando tu começas a debatê-la com alguém ou opões. Antes disso, eu acredito que aquilo que vamos passar aqui neste espaço onde dois vai ser um momento de desafio, de aprendizagem. E quando eu digo eu acredito, já é uma crença. Eu ia-te perguntar isso, ia-te perguntar se com a tua experiência ao longo destes anos, né, desde 2003, com as pessoas com quem tens trabalhado, porque trabalhas com pessoas particulares, com empresas, dás formação para muitas pessoas, né, mesmo em contexto de sessão ou de formação, se achas que é fácil as pessoas terem. Se achas que é fácil, é relativo, não é? Mas se acontece muitas vezes as pessoas terem consciência das crenças que têm. Ou se. Não?
normalmente temos que andar a vasculhar até chegar às crenças. Da mesma forma que conduzes o teu automóvel de casa para o trabalho e nem pensas muito bem que tipo de escolhas fizeste entre tudo aquilo que é manusear a simbiose homem-máquina e aquilo que estás à frente, há um conjunto de crenças altamente mal que te ajuda a adaptar aquilo que é um automóvel, aquilo que é a estrada, aquilo que é o trânsito e praticamente tens sucesso todos os dias se fizeres isso. Sabes que eu há uns tempos estava em conversa com o Filipe, a convidada da semana passada, e estávamos a falar sobre umas coisas que eu queria mudar na minha vida, sobre uns objetivos que eu queria estabelecer, e tivemos a falar quase 1 hora e meia, e só quase ao fim dessa hora e meia é que ela me disse: aí é que está a tua crença. Portanto, isto para mim, que tenho pouca formação na área, mas alguma, né? Até para mim, que lido com isto quase diariamente, não é fácil e não é automaticamente consciente perceber qual é que é a crença que está a limitar ou a impulsionar o que quer que seja. Não é logo instantâneo. Só que, Daniel, está sempre. Achas que o processo da crença, de verbalizar uma crença, né, até a dizer em voz alta, até a assumir, o processo é mais consciente ou mais inconsciente? Depende mais da lógica ou depende mais de outras coisas inconscientes? O processo de crenças é inconsciente. Depois, tu, conforme a circunstância onde te encontras, vais expressá-la com uma intenção de condicionar quem está à tua volta. E mais, por trás dessa crença, que está a impulsionar uma reação, ainda há outra crença, há outra, e há outra, e há outra. Quando é que isso acaba? É um círculo. Não é círculo. Há sempre uma crença por trás de outra crença. Ok. Então, Vou-te dar um exemplo. Alguém tem medo do que quer que seja, tem por trás a crença que no mundo há perigo. E como no mundo há perigos, alguém tem por trás a crença de que no mundo há perigos, o que é que pode acontecer com o perigo? Perder a sobrevivência. Não vais encontrar a crença mãe quase de toda a gente. Aquilo que mais temos que fazer é procurar a todo custo evitar a morte. E a partir daí deriva uma série de perigos. Até as aranhas, né? Não sei, desse aspecto eu não conheço, mas nesse âmbito, o ser humano é muito mais crenças do que qualquer outro ser animal que tem instinto de sobrevivência e de defesa. Não, até as aranhas, até o medo das aranhas. Medo. Não é? O medo das aranhas. Okay. Qualquer um deles tem por trás o perigo, o afastamento. Ok. Então diz uma coisa, temos onde é que entra a PNL nesta história das crenças? O que é que a PNL nos diz sobre as crenças? Então, qualquer ser humano funciona com um conjunto de crenças que adquiriu ao longo do seu desenvolvimento pessoal, a sua formação, e todos nós funcionamos com base nessas mesmas crenças. E aqui nós podemos colocar logo assim em dois montes: crenças ou ilimitadas. Daniel, quer não, tu funcionas com crenças e com crenças ilimitadas. Se a minha bagagem, o peso efetivo ao nível de crenças limitadoras, automaticamente o meu corpo, a minha percepção, a minha ação vai ser uma ação limitadora, logo comunicação limitadora, resultados limitados. Então pergunta-te, né, o que é que está por trás da falta de resultados das pessoas? São as próprias ações limitadoras que levam a processos cognitivos mentais limitados. Logo a ação é pouca, o resultado é menor. Não é? E a PNL diz-nos que é possível transformar isso, não é? O que te diz a programação neurolinguística que tu estás a chamar PNL
verdade, é mais fácil de dizer, não é? É que quando consegues transformar as tuas convicções, transformas todo o teu potencial de ação. E fazer coisas diferentes leva-te a resultados diferentes. Sim, não quer dizer que sejam resultados, portanto, é sempre a fazer coisas diferentes, não faz nada de jeito. Tu tens que fazer aquilo que funciona e não inventes muito. Se inventares muito, às tantas, em vez de fazer um bolo de bolacha, sai uma mousse de chocolate. Mais mole, mais macia. É chocolate à mesma. Sim, no fundo, aquilo que a programação da linguística nos diz, né? E nós falámos disso no primeiro direto, quando falámos brevemente da história, é que a PNL é aquilo que funciona. E sendo aquilo que funciona, se alguém já fez de uma maneira, né? É porque é possível ser feito. E se nós conseguirmos replicar aquilo que, modelar, como é a expressão da PNL, se nós conseguirmos modelar aquilo que está a ser feito bem por outra pessoa, vamos ter resultados semelhantes. Exato. Né? Nesse sentido, eu gostava de perguntar, aliás, gostava de perguntar se tu concordas se as crenças estão ligadas ou não a estados emocionais. As crenças. Porque eu explico o que eu quero dizer. A crença, como eu estava a dizer ao início, não é? Uma crença é uma certeza absoluta, não é? E uma certeza absoluta dá-nos um estado emocional. Pode não ser absoluta. Pode ser Então, absoluta. É uma certeza, né? Uma fonte de convicção. Não quer dizer que seja absoluta. Não é? É certo. apenas uma fonte de convicção. Eu tenho certeza absoluta que aranhas, pá, me vão atacar e que vou morrer com uma picada de aranhas. Pá, vou ter pânico de aranhas. Se perguntares ao meu filho, o meu filho quer correr atrás das aranhas por causa do Homem-Aranha, né? Quer ficar no Homem-Aranha e andar a mandar teias para toda a gente. Pá, é outra fantasia, com certeza. Olha, diz-me, vamos aproveitar isto do meu filho. Eu tenho um filho de 2 anos e meio, para quem não sabe, e, e uma criança com 2 anos e meio tem uma mente muito mais aberta a tudo do que nós adultos, não é? Portanto, até que ponto é que as crenças, sendo certezas para nós, sendo aquilo que nós nos dizemos repetidamente todos os dias, aquilo em que acreditamos, até que ponto é que este processo começa na infância? E até que ponto é que, começando na infância, nós, em idade adulta, conseguimos transformá-las? Nem tu és muito mais moldado, tu segues as ideias do condutor e estás super desperto à curiosidade do mundo. O mundo está cheio de coisas fixes, coisas diferentes, pessoas diferentes. Tu estás muito mais em estado de alerta porque ainda não te queimaste assim tanto. Ora, à medida que vais evoluindo e que vais queimando, entre aspas, tendo consequências de certas experiências, começas a criar uma coleção de convicções sobre o mundo e sobre ti próprio. Não é? Ora, a partir daí, tu vais condicionar a da ação à medida que vais evoluir. Por exemplo, talvez das primeiras crenças é a tua capacidade de te safares do mundo que é a escola, a matemática, as ciências, as histórias, etc. A tua experiência é muito vulgar com a matemática não é boa, podes desenvolver a convicção de que matemática não é para ti. Ora, enquanto tiver essa ideia aí, e isso é, estou a falar de forma consciente, mas isto não é assim tão consciente. Às tantas, o que tu podes fazer é: eu não gosto de matemática. Ora, o que é que vai fazer alguém que tem 8, 9 anos e que diz que eu gosto de matemática, eu não gosto de cebola, eu não gosto de ovos, eu não gosto de bifes, eu não gosto, não gosto, eu não gosto. E a criança já explica qual é que é a consequência que vai dar. Não é? Eu vou-me afastar de uma série de coisas. Quanto mais me afasto de uma série de coisas, naturalmente, se tenho um processo evolutivo de aprendizagem, preciso dar provas de valores e etc., e onde vou ser classificado com base nisso, ora, chega um momento que eu digo que gosto de estudar e outro caminho. Não quer dizer que eu tenha que estudar e hoje em dia está mais provado que não é os que dão origem ao sucesso, mas é aquilo que cada um faz com os estudos que apanha.
Ora, quando eu chego à idade, começo a ver que na base de muitas limitações está o meu relacionamento com tudo, alguma coisa por trás. Então, sempre que eu tenho uma situação no presente similar àquilo que vivi ali atrás, há uma crença que me vai impedir essa performance e de conseguir captar. Agora, quantas convicções desenvolvemos na infância de que não gostava de cebola, por exemplo, porque tinha um aspecto viscoso, ou não gostava de nabos, ou de cabeças de nabos, ou de couves, ou o que quer que seja, porque Melos ou outra coisa o qualquer. aspecto não é. E agora tenho 30, 40, 50 anos, eu adoro couves, não é? Porque como é que se criam emoções? Criam-se pela tua experiência sensorial do que vês, do que ouves, do que saboreias, do que vês nos outros, e a partir daí condicionas a tua experiência no mundo. E isto está relacionado a tudo aquilo que tu possas imaginar. Isso é muito profundo. Mas é verdade, eu sei que é verdade porque efetivamente tudo aquilo em que nós acreditamos vai influenciar tudo aquilo que nós fazemos, não é? Portanto, isso faz sentido. E O- ainda não terminei. Quando, perante uma situação em que com pessoas, objetos, experiências, filtras com a tua convicção que trazes e crias uma ideia, essa ideia vai condicionar o teu estado emocional. Agora, o que é que nos leva a criar ideias? São as convicções de base que cada um traz dentro de si, se calhar nem tem consciência disso, não é? que pode ter sido porque lemos alguma coisa, ou porque vimos alguma coisa, ou porque já experienciámos alguma coisa. Pode Não ter sido por um filme que tu viste, é? Os filmes, pois. até Os filmes são muito bons nisso porque passam as ideias através de metáforas, não é? É uma comunicação que não é direta, conta uma história que te faz ir à procura de pontos em comum e criar esses pontos. E depois acabas a acreditar na mensagem que os filmes bons, né, fazem-te acreditar na mensagem que eles querem transmitir. E isso implementa-nos processos a nível inconsciente que se transformam naquilo em que nós acreditamos, não é? E isso depois vai influenciar o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, não só a nível pessoal ou familiar, né? Mas também profissionalmente. E a nível profissional, é uma área que tu trabalhas com empresas, não é? Que tipo de trabalho é que as empresas procuram que se faça a nível de crenças? olha, Daniel, as empresas não vêm procurar a nível das vêm procurar a nível de comportamento, a nível da cultura, a nível da coesão, do trabalho de equipa. Normalmente vem procurar ao nível da comunicação. E nós sabemos que na base dos resultados está a qualidade e a quantidade da comunicação. Ora, o que é que leva a que a comunicação seja boa ou o que é que leva a que a comunicação não seja boa? São as convicções que as pessoas trazem e que fazem e que estão lá presentes num papel profissional. Ora, quando vamos procurar transformar a qualidade da comunicação, então necessitamos primeiro trabalhar a qualidade da percepção que advém das crenças e convicções que cada um traz e desempenha uma profissão ou uma ação. Qual é a crença que eu tenho da minha chefia? Gosto, não gosto, presta, não presta, não é? Ora, se a convicção da minha chefia não é boa, como é que eu me sinto quando ela aparece? Como é que isto me condiciona? E Como como é é que que vais aceitar alguma coisa que eles te digam, não é? e é neste âmbito da programação neurolinguística, através da experiência formativa e de trabalho semi-consciente, que ajuda a tomar escolha como é que tu queres olhar para as coisas, como é que tu queres olhar para as pessoas, como é que tu queres interpretar o comportamento das pessoas. E quando tu passes a ter a escolha de como é que tu queres olhar para o comportamento do outro e, sobretudo, conseguir perceber a intenção válida e positiva do outro, aquilo que te incomodava deixa-te de incomodar. E aqui falamos dos pressupostos. Os pressupostos são crenças de amplitude altamente organizadoras. Para quem não sabe o que é que são os pressupostos, vai investigar a Google e vão aparecer os pressupostos da programação neurolinguística. É uma oportunidade espetacular para aprender umas coisinhas, não é? Eu concordo. Concordo e estava-te a fazer esta pergunta, não era inocente, não é?
tu deste uma resposta trocada, disseste-me que as empresas não procuram trabalho a nível de crenças, porque aquilo que eu te queria perguntar era, e no ramo imobiliário isto é quase transversal a todas as marcas, a todas as empresas, a todas as imobiliárias, devia haver, ou as pessoas estão com mais um grau de alerta um bocadinho maior para isto, há efetivamente a noção clara de que o consultor imobiliário produz mais ou produz menos por causa de algumas limitações que têm. E normalmente essas limitações que os consultores têm não são físicas, não são psicológicas, né? São limitações a nível daquilo em que eles acreditam. É muito comum tu cruzaste, e se calhar tens essa experiência, né? Já trabalhaste com consultores imobiliários. É muito comum tu cruzaste com um consultor imobiliário ou com alguém que está a começar no ramo imobiliário e que diz: epá, eu vou experimentar isto, mas acho que isto não é para mim porque eu preciso de rendimento fixo. O imobiliário recebe-se através de comissões e isso não dá segurança ao final do mês. Eu tenho um filho para criar e preciso de segurança ao final do mês. Não é? Acontece os consultores dizerem que não conseguem ter angariações em exclusivo porque os proprietários não querem dar angariações em exclusivo, ou os proprietários não querem pagar o valor de comissão que nós pedimos, ou este mercado é muito difícil e está aí uma crise e ninguém consegue trabalhar. E eu acho que no grau a nível das chefias das imobiliárias, dos lugares de direção das imobiliárias, já há a noção bastante clara de que isto não são limitações físicas, não são limitações psicológicas, são limitações a nível das crenças. São limitações no nível em que, ok, tu podes não saber angariar em exclusivo, uma habilidade, uma capacidade, não é? Podes não ter, mas isso, com formação, trabalha-se e aprende-se. Depois depende em que é que tu acreditas se vais conseguir fazer o trabalho que é suposto ou não. O que é que a nível de consultores imobiliários, do imobiliário, o que é que tens trabalhado mais? Aparecem destes casos? Estimado amigo, confesso-te que eu não entro dentro dessa guerra da competência prática em si, da angariação e do cliente. Confesso. A partir do momento em que eu confesso, eu posso dizer o que eu quiser. Diz-me. Entretanto, deixa-me pedir às pessoas que estão aí, que nos estão a ouvir, se quiserem partilhar algumas crenças que tenham aí connosco, relacionadas com o imobiliário ou não, partilhem-nos, sejam positivas ou negativas, sejam limitadoras ou ilimitadas, partilhem-nas, porque são sempre. Mandar cá para fora já é um passo importante. E agora dou-te a palavra a ti para tu me responderes. Depois de conversares. Pegando aqui na tua questão, uma crença é uma experiência lógica profunda. Vai limitar não só a tua percepção das coisas, a tua percepção, como também vai criar um estado emocional que pode ou aproximar ou te pode retrair. Quando tu te aproximas ou tu te retrais, esta é uma experiência física. O corpo aproxima-se porque acredita que, ou o corpo retrai-se porque não se sente capaz de. Logo, as crenças são experiência psicológica, mental, emocional e física. Mente que não quer, corpo que não vai. Aliás, desculpa, o corpo que não quer, mente que não vai. Ou ao contrário. Corpo que não quer, mente que não vai. Sabes porque é que o corpo não quer? Porque está em perigo. Perigo do quê? Porra, vou perder a casa, vou perder o empréstimo, vou perder o crédito, porque não consigo pagar as minhas contas. E porquê pagar as minhas contas? Porque não estou a ter rendimento já imediato como tinha até aqui, não tenho capacidade para fazer ou para investir o meu tempo e para dar mais uma margem de tempo para poder receber uma comissão mais à frente. Não é? E isto é uma das questões também que vão partilhando e que eu vou ouvindo. Há pessoas que ainda não têm condições sociais, financeiras para desenvolver aquilo que é a construção de um conjunto de crenças para me tornar um bom consultor. E neste âmbito, pá, eu estava mais capaz de
te entrevistar a ti do que ao contrário, não é? Ok. Podemos tentar, se quiseres, podemos tentar. Ahm, Então diz-me tu, quais é que são as tuas crenças sobre o que é que faz ser alguém um bom consultor? O que é que necessita ter? Agora tu vais partilhar as tuas crenças, pela tua própria experiência, ou por aquilo que tu já ouvi, talvez até dos melhores. Olha, aquilo em que eu acredito, e não só daquilo que eu já vivi e também daquilo que eu ouvi dos melhores, como tu estavas a dizer, eu acredito que o trabalho deve ser. Estar no mercado imobiliário deve ser numa vertente de consultoria. E numa vertente de consultoria, tu tens que saber aconselhar o cliente. E não há maneira de tu saberes aconselhar o cliente sem saber do que é que estás a falar. Não é? Eu acho que não é justo. Uh, Isto é uma profissão onde, em média, se ganha 5% de uma transação. 5% de uma transação. O idealista dizia-nos há 2 dias que a maior procura incide em casas de 150 mil euros. A maior procura em Portugal está nas casas da gama de 150 mil euros. 5% em 150 mil euros são 7.500. 7.500 no modelo tradicional em que o consultor recebe pelo menos metade dessa comissão, são 3.500 euros. Há pessoas que trabalham 6 meses para ganhar 3.500 euros. Não é? E o facto de tu poderes ganhar 3.500 euros numa transação, a mim diz-me que eu tenho que ser muito bom naquilo que estou a fazer. Porque se calhar o advogado que vai fazer a escritura da venda, da transação, não vai ganhar 3.500 euros. O arquiteto que fez a planta daquele projeto para fazer a planta daquela casa não ganhou 3.500 euros. E o facto de nós termos uma profissão altamente remunerada, isso para mim traz muita responsabilidade. É mais ou menos a mesma coisa dos políticos, né? A malta diz que os políticos ganham pouco, ganham muito. Eu acho que eles ganham pouco porque o cargo deles é de tanta responsabilidade que devia ser mais bem pago. Mas podemos guardar para outro dia se eles trabalham ou não com a qualidade que deviam e não vamos entrar por aí, né? Mas eu acho que esta é uma profissão que tem um potencial de rendimento infinito, porque não tem teto máximo, e acho que se tu fores efetivamente bom naquilo que tu fazes, as pessoas vão-te reconhecer esse valor e reconhecendo-te esse valor, vão querer trabalhar contigo. Querendo trabalhar contigo, tu tens o teu rendimento assegurado, a tua segurança assegurada. Portanto, a pergunta era o que é que faz de uma pessoa um bom consultor? Vou pegar na tua resposta. É interessante. Com aquilo que tu falaste aqui, partilhaste a tua crença sobre uma transação dá isto. 10, 16 meses. Um bom consultor, eu acredito, um bom consultor, já com uma experiência de maturidade, não vai pensar fazer uma transação em 6 meses. Quantas é que poderá fazer em 6 meses? Exato. Eu dividi por 700 euros, 35, não é? Dividi pelo ordenado mínimo, dá mais ou menos 6 meses. Foi por isso que eu falei. Mas esses Daniel, meses, um bom consultor, aqueles de. Imagina alguém numa equipa, aquele que destaca, aquele que é o número um. Quantas transações ele faz em 6 meses? o número um pode fazer 100, ou pode fazer 200, ou pode fazer 10, depende depois dos mercados. 100 transações em 6 meses? Mas sim, há quem faça, há equipas a fazer isso. Não, um consultor. Há um consultor. Mas isso, pronto, o consultor em 6 meses, eu diria que menos do que 2, 3 é pouco e mais do que 2, 3 por mês. Ok? 2, 3 por mês, portanto 12 em 6 Tenho meses. uma pergunta para ti. Imagina que o meu objetivo, já sou um consultor sénior, o meu objetivo é fazer 4 ou 5 transações, vendas. 4 ou 5. Quanto é que isto me dá rendimento em 6 meses? Neste mercado onde nós trabalhamos, 4 ou 5 por mês dão-te facilmente 10, 15 mil euros por mês. Ok. É bom. Agora, quanto tempo é que eu precisei para ter esta qualidade que me permite fazer essas transações? Isso é outra coisa boa do mercado imobiliário, não é? É que
tu, para exerceres a profissão que começaste a exercer em 2001, estudaste se calhar 5 anos pelo menos, não é? E no mercado imobiliário tu não precisas de 5 anos para chegares a um nível em que possas estar a trabalhar nisto e exercer. Eu diria que com o acompanhamento certo, com a formação certa e com a tua vontade de fazer aquilo que tem que ser feito, eu diria que em 3 meses, 4 meses, um consultor está a faturar de forma autónoma e já sem ter que se preocupar muito, se nunca se esquecer do que é que tem que ser feito. Agora, falaste bem, o que é que tem que ser feito? É uma crença. E o que é que tem que ser feito? Há uma fórmula. Há um conjunto de fórmulas. E esse conjunto de fórmulas é um conjunto de crenças que funcionam ou que já provaram que funcionam com uma série de pessoas na área que têm sucesso e que têm resultados. Agora, tu dizes 3 meses, mas 3 meses implica um certo grau de ação, entrega, trabalho. Não é 3 meses, quantas ações e o que é que tem que ser feito e como é que tem que ser feito. Nós temos isso estruturado no plano de integração. Podíamos estar aqui a discutir esses números. Temos divididos, depois isto tem KPIs, não é? E temos divididos o número de chamadas telefónicas, o número de ações de rua, o número de contactos a pessoas que estão a comprar casa, o número de contactos a pessoas que estão a vender casa, o número de reuniões, o número de visitas, o número de propostas. Não é? Isto depois é um funil que a gente, se conseguir meter os números certos cá em cima, os rácios estão estudados e chegamos ao fim, que é a faturação, que é o objetivo do trabalho. Não é? Agora pergunto, e o que é que impede as pessoas de cumprirem esses KPIs todos? Essa é a grande questão do imobiliário. Aquilo que eu acho que impede as pessoas de cumprirem isso é estas crenças todas que estão lá a trabalhar. É isso. Pronto. Por isso eu estou-me borrifando para os KPIs. Interessa tu que estás neste desafio, o que é que te está a impedir? Quando tu encontras o que é que te está a impedir, normalmente o que é que tu encontras, Daniel? É as tuas crenças das pessoas sobre os imóveis, sobre o tempo que demora, sobre as competências, sobre o mercado, sobre as notícias, pá, porque somos bombardeados com esta informação toda e o que é que eu faço com isso? Não é? E o que é que nós podemos fazer com isso? Podes olhar para isso de uma maneira que te possa ser favorável e não limitadora. Tudo pode ser ilimitado, dentro daquilo que é a realidade, porque Essa nos era mandam. uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer, por acaso, era se a mesma crença pode ser limitada, limitante ou ilimitada. Desculpa, não percebi. Uma crença, não é? É que, pegando no que estavas a acabar de dizer, uma coisa em que nós acreditamos, por exemplo, eu acredito que a taxa de juros está a subir, porque nas notícias todos os dias é isso que se fala. Não é? É um facto. É uma certeza, para mim é uma certeza. É uma certeza para toda a gente. Eu posso usar isso como sendo isso uma crença, né? Isso pode-me impulsionar a fazer mais ou pode fechar-me e obrigar-me a fazer menos. Sim, Como é que naturalmente. entra aí o processo neurolinguístico de perceber isso e de assimilar isso? Como é que nós podemos transformar essa informação numa crença? Isso, pá, por definição, é o correio da desgraça, não é? E sendo a correia da desgraça, será uma crença limitante. Como é que nós podemos pegar, por exemplo, nisso e transformar essa crença numa coisa que nos impulsione a ir para a frente, a ir para cima e a fazer mais e utilizá-la a nosso favor? Nesse exemplo que tu dás da taxa de juro, se a informação que passa cá para fora é que está alta ou que está a aumentar e que não é uma boa altura para, o que é que tu achas que as pessoas vão fazer? Eu acho que as pessoas vão acreditar que não é uma boa altura para. E, no entanto, podem estar a fazer bluff ou só a anunciar. Qual é a intenção disso? A intenção disso é reduzir a confiança na economia, né? Para fazer as pessoas gastarem menos dinheiro ou
Gastando menos dinheiro, depois há menos vendas de produtos e bens, havendo menos vendas de produtos e bens, a economia está a funcionar, portanto, havendo menos vendas, teoricamente os preços vão descer, teoricamente os preços descendo, temos menos inflação, e com menos inflação, que é o objetivo final deles, teoricamente teremos taxas de juros mais baixas. Eu, por exemplo, acredito perfeitamente que as taxas de juros estando a subir e havendo montes de pessoas que estão a perder o acesso ao crédito, é uma das melhores alturas para se comprar casa, porque não há competição, ou há menos competição. Há um ano atrás tu ias ver uma casa, tu ligavas, Miguel, tu ligavas-me e dizias assim: olha, Daniel, esta casa que tu meteste hoje no Instagram é linda de morrer, quero comprar. E só o tempo que tu vires de leiria até aqui, eu já tinha recebido mais 10 chamadas, já tinha mais 5 visitas agendadas, e tu depois de veres a casa, ias provavelmente, se tu gostasses e quisesses fazer uma proposta para adquirir, provavelmente havia outras pessoas que já tinham feito o mesmo. Hoje em dia, feliz ou infelizmente, não é? Há pessoas que têm, que perderam o acesso ao crédito, há menos peixes no aquário, que é a expressão que eu costumo utilizar, né? No aquário dos compradores há menos peixinhos a boiar lá dentro e, portanto, permite aos compradores terem um processo mais tranquilo, terem uma decisão mais ponderada, terem mais tempo a pensar e escolherem melhor. E depois tens outra parte que é, sabendo que estamos, pelo que eles dizem, não é? Nas notícias, acreditando no que eles dizem nas notícias, estando perto de atingir o pico da taxa de juros, sabendo que podemos pagar uma casa com estas taxas de juros, se o caminho é para baixo, a nossa vida tenderá a ser mais confortável quando as taxas de juros descerem, e isso são coisas boas para o futuro. No que toca aos vendedores, é uma boa altura para vender a casa na mesma, porque não aconteceu aquilo que ainda não aconteceu e ninguém prevê que vai acontecer tão cedo, aquilo que aconteceu em 2010, não é? Os bancos continuam com liquidez, os bancos continuam a emprestar dinheiro. Isto vai depender tudo de muitos fatores económicos que podemos guardar para discutir no outro dia também, mas neste momento os bancos têm liquidez para emprestar dinheiro. Há campanhas de spreads, de condições de financiamento a surgirem todas as semanas. Hoje recebi mais um e-mail de um dos bancos a dizer que voltamos a atualizar as nossas campanhas, temos condições ainda melhores. Portanto, o facto de continuar a haver capacidade de compra por parte de algumas pessoas, embora menos, né, faz com que seja uma boa altura para vender, porque os preços das casas ainda não estão, nos centros, grandes centros urbanos, não estão a descer. Portanto, continua a ser uma situação do win-win para os dois lados. E é aquilo em que eu acredito, são as minhas crenças, né? Isso ajuda. E isso ajuda-me a dar esta informação às pessoas, ou a tentar diminuir a resistência causada pela crença que está por trás disso, que é as taxas de juros estão a subir. Agora, se o próprio consultor que está perante essa situação não tem a tua narrativa, tu achas que vai acontecer? Acho que a pessoa vai, nessa situação, vai ficar esmorecido, vai ficar deprimido, vai ficar a acreditar que não consegue, mas da mesma maneira que com outro tipo de notícias, não é? Como foi na altura do Covid, como há sempre alguma desgraça a acontecer no mundo. É. A leitura da realidade, daquilo que sucede, conforme tu encaras isso e tiras partido daquilo que está a acontecer para proveito próprio e para mais alguma coisa que possas tirar utilidade da mesma, vai fazer a diferença. Isso está na convicção e na crença que tu tens das coisas. Deste o exemplo do imobiliário, mas podes pegar naquilo que tu quiseres. Não é? Perdi o emprego, a empresa faliu, fiquei sem emprego. E agora, como é que eu vou pagar as contas? Tenho um amigo meu que há bocado estava aí, não sei se ainda está em direto, mas há bocado entrou aí, que ficou sem carro há pouco tempo e descobriu que é maravilhoso andar de comboio. E aproveita as viagens de comboio para preparar as formações que vai dar, para fazer reuniões com clientes. E ele andava de carro para todo lado e podia ter pensado, e agora fiquei sem carro, o que é que vai acontecer à minha vida, não é?
mas está a aproveitar a vida maravilhosa que é andar de comboio. É uma adaptação. Agora, a minha questão de há pouco, empresa faliu, fiquei sem emprego, como é que eu vou pagar as minhas contas? É uma crença, mas é uma crença estática. E se há coisa neste mundo que não existe é estar estático. Hoje, como é que eu vou pagar? Hoje não. Então tens aqui X tempo e isso porta e porta, até que encontres uma alternativa, não é? Então, diz-me uma coisa: as crenças não são para sempre, não é? Nenhuma crença é para sempre. Nada é para sempre neste mundo, amigo. Tanto curiosas que eu não vou falar delas aqui, naturalmente. Cada um é livre de acreditar naquilo que quiser isso é para sempre. Olha, uma que é para sempre. Elas podem ser para sempre. Sabes qual é das melhorzinhas que tenho para sempre? O melhor está sempre para vir. Essa é espetacular. Quando estiveres à porta da morte, assim, já assim, né? E alguém diz, é agora que vem o melhor a seguir. Mas mesmo o que vem a seguir não é o melhor, ainda está para vir. Pá. Ora, se tu quiseres, tens convicções ilimitadas, permanentes, que te ajudam. Por exemplo, não sei se conheces esta, não é? O mapa é o território. Não percebi, desculpa. O mapa não é o território. Nunca ouvi falar. Claro. O que é que isso quer dizer, Miguel? Conta-nos lá. Quer dizer que aquilo que pensaste há 5 minutos pode não ser bem assim. E tu és um tango, um charlatão. E passas a tua ideia e alguém a ouve e vê, visto dessa maneira até é interessante. Mas pode não ser. Porque amanhã alguma coisa muda. E a tua crença também muda. Muito bem. Isso é um dos princípios da programação da linguística, não é? Porque Qual é a intenção disso? É não te agarres àquilo que estás a pensar hoje, porque amanhã pode não ser assim. é isso mesmo. E então nenhuma crença é para sempre, não é? Nem tu és para sempre. Aquilo que nós acreditamos hoje e que defendemos hoje com unhas e dentes, amanhã pode não ser verdade. Pode não ser totalmente como era ontem, mas há ali qualquer coisa que permanece, não é? Então, diz-me lá, como é que, como é que é o processo de consultoria, o teu processo de consultoria, em sessão, não é? O que é que achas que podia ser útil hum, para uma empresa do ramo imobiliário? Se eu te dissesse, Miguel, olha, preciso que venhas aqui falar com os meus consultores e ajudá-los a transformar algumas crenças limitantes. Como é que tu montarias esse processo? Então deixa-me partilhar um bocadinho a tarefa que eu fiz o trabalho de casa. Eu fiz. Fui investigar aqui. Investigar, não, isto não é experiência própria, não é? Mais importante do que estar a desmantelar logo, de imediato, as convicções limitadoras que a pessoa possa ter e que vão resultar da avaliação que ela própria vai fazer da sua formação, da sua adaptação, da criação da sua identidade enquanto consultor. Mais importante é passar-lhes as crenças que ela precisa desenvolver. E quais é que são? A tarefa de casa da minha parte. Conhecimento do mercado imobiliário e desenvolver experiência nisso. Tu dizes que basta 3 meses. Epá, em 10 pessoas, 3 meses, Daniel, se calhar, quantos é que vão conseguir, não é? Pronto. 3 meses, sabes que aí entra outra crença, né? É que as pessoas, quando trabalham por conta de outrem, têm uma hora de entrar e uma hora de sair, não é? E têm um conjunto de tarefas para realizar que lhes é dada durante aquele período de trabalho. E encontramos muito no ramo imobiliário as pessoas que, como não têm um horário de entrada, um horário de saída e não têm tarefas, ou tendencialmente não têm tarefas que lhes são atribuídas para fazer, acham que podem fazer aquilo quando quiserem. E os 3 meses são curtos para as pessoas que não cumprem com os planos de integração, de formação e Bem, com aquilo que lhes é não pedido. uso o nosso precioso Continua. Estamos quase a ficar sem tempo. tempo às questões perceptivas. É um dos temas que a tua amiga Ana, que está aí, gosta de ouvir. E vamos nos colocar na pele do cliente, da decisão
do cliente. O que é que faz com que o cliente diga assim, não, o Daniel é que vai ajudar e não é mais ninguém, é o Daniel que eu quero. Quais é que são as crenças que o cliente espera ver no consultor? Que seja alguém que tenha experiência, que tenha maturidade, que tenha conhecimento do mercado, alguém que transmita confiança, credibilidade. Também estou a começar agora, que confiança é que eu vou transmitir? Eu ainda nem domino isso. Alguém que tenha competências técnicas e compreender as obrigações das partes, de quem compra, quem vende, aquela burocracia toda. Não perguntes porque eu não sei, não é? Alguém que tenha a habilidade de negociar entre quem quer vender bem, e quer comprar bem. Mas o que é o consultor aqui? É uma espécie de Santo António casamenteiro. Vai procurar encontrar aqui. Né? E já para não falar de que eu tenho que saber avaliar claramente o que é que tu estás à procura. Se queres comprar ou o que é que estás à procura se queres vender. Né? Ora, se eu não transmito esta impressão que vai corresponder às crenças do outro lado, o que é que tu achas que vai ter? 3 meses. Mas aí quanto tempo é que tu achas que era Não legítimo? sei, pá. Pois, depende do processo de cada um, não é? Depende do processo de cada um, sempre. Claro, e a experiência que traz, e as habilidades que já tem. Agora, claro, conhecer o mercado imobiliário, desenvolver experiência, conhecer todo o processo, os KPIs e fazer aquelas coisinhas todas, e depois ir bater às portas, falar com as pessoas, comunicar com as pessoas, passar confiança, credibilidade, né? À vontade para, gosto para ajudar pessoas, não é? Por exemplo, eu vou entregar o meu imóvel a esta pessoa e é exclusivo, depois não vou fazer mais nada. Pô, então, se eu quiser fazer eu ficar eu com a comissão em vez de. Porque isto é as convicções também de quem quer vender, não é? Mas E tu sabes isso. sabes, uma das coisas que eu aprendi com o convidado da próxima semana, com o Vítor Neves, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com. E depois que, por ele falar tanto da programação neurolinguística, eu interessei-me mais por este tema e fui estudando mais um bocadinho. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com ele foi exatamente essa, foi perceber, colocar-me do lado da outra pessoa, não é? Claro que eu não quero, há bocado estávamos a falar de 150 mil euros, 5% são 7.500 euros. Claro que eu não quero pagar 7.500 euros a ninguém se não reconhecer o que é que está a ser feito, não é? Mas quem diz 7.500 diz 10.000 ou 750. Não é? Tu queres pagar um serviço e perceber o que é que está a ser feito. E isso que tu estás a dizer são coisas que são muito importantes para transmitir, porque é aquilo que eu costumo dizer às pessoas é: vocês vão falar com o cliente e quando alguém perguntar ao cliente porque é que ele vos entregou a vocês a angariação, a resposta tem que ser porque eras tu, não é? Porque era o Daniel, porque era o Miguel, porque era não sei o quê. E isso passa-se como? Passa-se com essa confiança, com essa autoridade, com esse conhecimento de mercado, com essa experiência. E o cliente compra, o cliente vendedor ou o comprador compra quando está a comprar mediação imobiliária, é a experiência que nós temos. É o valor que nós conseguimos acrescentar ao processo. E se ele não reconhecer isso, pá, está tudo bem, amigos na mesma, não é? Mas voltando um bocadinho atrás e continuando pegando na tua resposta à minha pergunta, eu perguntava-te como é que se fazia esse processo e tu dizias-me que o primeiro passo seria instalar crenças, estas crenças, não é? Em vez de eliminar as negativas. Naturalmente, surgem no processo de aprendizagem, de evolução, de treino, vão surgindo naturalmente as convicções limitadoras que a pessoa traz. Ou que não percebe ainda bem como é que é, ou não se sente à vontade, ou não pensa de uma forma adequada sobre algo, ou quer que seja, ou não se sente capaz de mediar aqui os interesses de quem vende e quem compra, né? Ou ter uma reunião a três. Né? Não é fácil isso. Então, Quer dizer, não é fácil para quem não tem experiência. Para quem tem é muito fácil. mesmo para quem tem, às vezes não é fácil, porque são pessoas, não é? E tem tudo a ver com comunicação, como tu dizes bem. E há pessoas com quem nós conseguimos comunicar melhor do que outras, e daí ser tão importante a programação neurolinguística, não é? Que é a arte de comunicar com eficácia. A comunicação, É o significado
É mais arte compreender como é que esta pessoa está organizada, como é que esta pessoa está organizada e como é que eu posso desmantelar aqui uma peça que lhe cria potência aqui e outra aqui para conseguir encontrar aqui um consenso em que todas as partes fiquem satisfeitas minimamente e acabou e tu ajudaste duas partes. Vou-te dar mais uma crença minha. Eu acredito que o significado da comunicação é aquilo que o outro percebe e não aquilo que nós estamos a dizer. Uma crença. Não é? Uma crença É. minha. Boa, E, uma crença boa. e acreditando nisso, só assim faz sentido, só assim faz sentido perceber essa empatia, não é? E pôr-nos do lado do outro para conseguirmos comunicar de maneira eficaz, não é? Vou-te pegar nas palavras e vou dar a resposta por ti. Para conseguires que o outro fique contigo. Pois, exatamente. E falamos muito disso, temos falado muito disso ao longo destas lives. Falámos no primeiro episódio sobre os níveis neurológicos, né? Sobre como é que as pessoas armazenam a informação que recebem do mundo exterior. Falámos sobre, sistemas de representação. Depois falámos com a Maria Forte sobre níveis neurológicos. Depois falámos com a Ana sobre posições perceptivas e pôr-nos na pele das outras pessoas. A semana passada falámos de objetivos com a Filipa, foi um bocadinho menos relacionado com o outro, mas o tema tem sido muito esse. E hoje chegámos às crenças e como é que era uma das perguntas que eu te queria fazer, uma das últimas perguntas que eu queria fazer, porque estamos a ficar sem tempo, é como é que nós conseguimos instalar uma crença no outro. Não consegues instalar. Consegues argumentar e fazê-lo pensar a partir da base de crença dele, aquilo que ele pensa, talvez não seja bem assim, porque há esta circunstância, não é? À partida, se eu quero vender a minha casa, tu tens muito mais noção e experiência de como é que se pode vender a minha casa em pouco tempo, és tu que me vais ajudar ela em pouco tempo, porque eu não a quero vender em muito tempo. Quero vendê-la em pouco tempo porque tenho objetivos, quero vender esta, comprar aquela, ou algo do género, não é? Ora, eu não sei fazer isso, mas tu sabes. Não sei porquê, pá, não é a minha área, mas é a tua área. Ora, tu não vais instalar crença nenhuma, tu vais contrapor através de argumentos. E há pouco eu falava de confiança e credibilidade, não é? E a chave da confiança e da credibilidade está na honestidade da tua avaliação do outro e na intuição que possas já ter desenvolvido para a questão da negociação. É claro que se a pessoa quiser vender aquilo em pouco tempo, tem que pôr um preço mais atrativo, não é? Digo eu. É mais fácil do que colocar o preço lá para cima. Vai demorar mais, não é? E mesmo assim é uma convicção que eu estou a pôr aqui uma crença. Porque se realmente Pois, bom, era o que eu queria dizer, isso é uma crença, não é? e alguém está na mesma procura daquilo, se calhar, pá, é rápido, porque aquilo é bom. Está numa boa localização, a boa qualidade, e aparece ali naquele momento a pessoa que andava há tantos anos à procura daquilo. Sabes que eu costumo dizer que vender uma casa é a conjugação de dois fatores, que é o preço e o marketing. Se tu tiveres os dois bem feitos, a casa vai se vender rápido. Se tiveres um deles bem feito, dependendo do ciclo de mercado em que nós estamos, a casa pode se vender rápido ou não. Por exemplo, há um ano atrás, tu podias ter, se tivesse o marketing bem feito e o preço um bocadinho acima, a casa ia se vender rápido na mesma, porque estavas a pôr a casa à frente de muitas pessoas, de muitos potenciais compradores, que sabendo que queriam aquele tipo de casa, tinham capacidade para avançar, e sabendo que havia muitas pessoas à procura do mesmo tipo de casa, tinham disponibilidade para pagar um bocadinho mais do que têm agora. Agora estamos noutro ciclo. E agora estamos noutro ciclo em que definir mal o preço pode ser um tiro no pé gigante, porque a casa sai do. Se há menos compradores, né, os patamares de compra estão mais bem definidos, e estando mais bem definidos, há menos compradores para cada. Havendo menos compradores para cada, se a casa está no patamar errado, estamos a apelar aos outros compradores do patamar a seguir.
e não estamos a apelar a nenhum dos compradores do patamar certo. E como o mercado já não está nesse ciclo de subida, podemos correr o risco de demorar muito tempo a vender a casa. E depois, como é quase senso comum, né? Uma casa que está há muito tempo à venda, toda a gente se começa a perguntar o que é que está de mal, porque é que ele não vende, porque é que não sei o quê. E tendencialmente, ou estatisticamente, as casas que são colocadas acima do preço vendem-se abaixo do valor real do mercado. Portanto, Voltando à questão, voltando à questão. Não percebi. voltando à questão, como é que se instala? Eu disse-te, não se instalam crenças, só que eu estou-te a enganar. Certo. A minha toda a gente não está a ver. Só para sentir o peso da responsabilidade. Naturalmente, no dia a dia, com cada situação, em cada pessoa, quando tu te encontras, a tua presença está a instalar no outro uma certa percepção de ti, da forma como tu lhe comunicas, como tu interages, como tu encaras, como tu estás nesta experiência de contacto. Isso é uma instalação de crença inconsciente. Ou se quiseres, consciente, porque já aprendeste a capacidade de gerar rapport, sintonia, calibrar e tal. E quando consegues fazer essa sintonia, essa calibragem, a criar um estado de ligação com o outro, estás a instalar no outro a crença de ti próprio. Como dizias há pouco, o significado da tua comunicação é a ideia que ele fica de ti. Acabaste de instalar uma crença e alguém diz assim: Uau, esta pessoa é mesmo interessante. Confio nela. Como é que fizeste para ele confiar em ti? Ora, comunicaste. Quando falamos de comunicação, não falamos do verbo, hein? Falamos do todo. Às vezes o verbo pode estragar tudo. Pois, às vezes. E é a parte mais pequenina, né? E às vezes pode estragar. Mas eu também estava mais ou menos a enganar. Não sei se consegui ou não, mas ia-te perguntar se acreditaste naquilo que eu te disse do marketing e do preço e de vender uma casa. Yes, E já acreditavas nisso antes de eu ter dito? yes. Então pronto. E dizer que tinha instalado uma crença, afinal não tem instalado crença nenhuma. Embora que depois não haja congruência muitas vezes. O marketing é muito bonito, gera visibilidade. Já uma vez passaste por aquela experiência que viste aí no Instagram ou um vídeo qualquer, um equipamento eletrónico vindo assim da onde, pá, isto é muito fixe, e depois pagas 15 euros, 20 euros, depois recebes uma coisa de um plástico muito pá, barato, pá, isto não tem nada a ver com aquilo que eu vi no filme, não é? Há um site de um país qualquer lá do outro lado do mundo que tem coisas baratas. Eu às vezes mando vir umas porque são baratas e parecem giras, e depois quando pego nelas, Isso 3 semanas depois, 1 mês e meio depois. funciona. Agora, acredita que funciona, mas isso vai acabar, porque pá, como passei eu, passou uns poucos, e o que é que vai acontecer? Mas pronto, naquele momento, desde que vende e funciona, aquilo fecha-se um negócio. Estou a falar de 20 euros, tudo bem, mas agora imagina, pode estar a atenção, mas não vai garantir que, não é? Isso é uma coisa que, que é interessante sobre o mercado imobiliário e que, infelizmente, para mim, eu acredito que é infelizmente, as pessoas em Portugal trocam de casa poucas vezes em ciclo de vida. 3, 4 vezes em ciclo de vida. Ou seja, isto não é um negócio muito recorrente. E, embora eu acredite que a única maneira de nós garantirmos o nosso trabalho daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, não é? Porque eu não tenho que pagar as minhas contas só este mês, eu quero continuar a pagar as minhas contas daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos vou precisar de luz na mesma, à partida, se nada mudar no mundo, vou continuar a precisar de luz, vou continuar a precisar de água e vou ter que continuar a pagar essas contas. E a única maneira de nós conseguirmos continuar a gerar essa previsibilidade e essa constância na nossa vida, no mercado imobiliário, é estabelecendo uma relação de confiança com as pessoas, fazendo com que elas te referenciem umas às outras e que vá passando a palavra e que o teu trabalho, a tua autoridade vá passando sem tu teres que estar ativamente envolvido nisso. Não é? Mas, infelizmente, o mercado imobiliário não é recorrente o suficiente para quando há uma empresa que não cumpra esses parâmetros, né? Ouve-se falar de muitos negócios por interesse, de empresas que compram, que vendem, que fazem, que vendem abaixo do preço ao vendedor, ou que vendem acima do preço ao comprador, ou vice-versa.
O problema aí é que o período de vida do consultor imobiliário, da média do consultor imobiliário, é muito curto. Ou seja, as pessoas estão nesta profissão pouco tempo. Portanto, elas entram, podem fazer asneira uma ou duas vezes e depois saem e já não estão cá, já não vão ter o prejuízo de não serem referenciadas. E nas empresas, este negócio, ao mesmo tempo que o período de vida do consultor imobiliário na profissão ativamente é curto, o período de repetição de negócio de comprador ao vendedor é muito longo. Ou seja, tu daqui a 7 anos a tua vida pode ter mudado. Há 7 anos atrás, se calhar moravas noutro sítio, tinhas necessidades diferentes, já não conheces a pessoa que tinha ajudado uma vez, ou aquela pessoa que tu gostaste já não está no mercado, e não consegues criar uma experiência que seja constante no, no mercado, transversalmente. Porque as pessoas vão e vêm, as empresas abrem e fecham, e tu daqui a 7 anos, pá, lembras-te por exemplo, os meus pais lembram-se da pessoa que lhes vendeu a primeira casa, mas quando compraram a segunda não compraram com essa pessoa. Percebes? Não é recorrente o suficiente se fosse uma coisa que nós fazemos todos os meses. Lembramos, olha, eu vou ao sapateiro sempre ao mesmo sítio, meter solas. Não é? Eu vou ao talho sempre ao mesmo sítio. Na consultoria imobiliária isso ainda não é assim. E essa é uma das coisas que nós, aqui na DS Imobiliária, gostávamos de mudar um bocadinho no mundo. É exatamente isso, é melhorar um bocadinho o setor, melhorar um bocadinho o mercado, para que as pessoas, para que a experiência seja igual para todos, ou pelo menos boa para todos, e acrescentar sempre um bocadinho mais ao mercado e ao setor, porque é ele que nos dá de comer. Parece-me bem. Se tu me dissesses assim, Miguel, vou-te ajudar a comprar uma casa, um investimento que vais fazer, só podes ficar com ela 2 anos e de 2 em 2 anos fazer sempre assim e vais ganhar dinheiro com isso. Estás interessado? Bora lá. Agora, então, mas eu vou ter que mudar de casa 2 em 2 anos, claro. Será funcional? Pouco. Uh, Para algumas pessoas sim, dentro para algumas pessoas sim, para a maioria não. desse Né? dado, mas Eu trabalho no mercado imobiliário há 7 anos e tenho clientes que já compraram e venderam 3 vezes. Portanto, esse ciclo está aí muito parecido. Para algumas pessoas sim, para a maioria, se calhar arrisco a dizer que não. há uma série de fatores que não conseguimos controlar, e família, e filhos, e relações, e tudo mais, não é? Também Mas procurar formar. vê lá se concordas. Também há uma crença muito grande que a maior parte das pessoas, quando compra uma casa, acha que é um investimento para a vida. Sim. Nós, na sociedade portuguesa, temos muito esse pensamento. E, na verdade, se a nossa vida está sempre a mudar, se as nossas necessidades estão sempre a mudar, se isso tudo muda, porquê é que a nossa casa não há de mudar? Porque tens um crédito a 30 anos, Podes pagar se vender, calma, estás-me a dizer isso a mim, mas pergunto isso à maioria das pessoas. mas claro, Será que mas eu faço exercício com as pessoas também faço esse quem é exercício. que ajuda a pensar assim? E às vezes pessoas que podiam transitar para melhor e que podiam transitar os créditos e até melhorar os créditos que têm, nem sabem isso, não é? Mas pronto, isso certamente é para outras andanças. Não é? Ainda hoje tive cá uma amiga minha de manhã a reunir por causa de uma transferência de hipoteca, ou seja, os bancos agora estão a suportar os custos de transferência. Os bancos querem todos, como estávamos a falar há bocado, têm muita liquidez, querem todos comprar crédito de habitação e então suportam os custos de transferência, as pessoas transferem de um banco para o outro, tu tens a tua casa, vives na tua casa, estás a pagar a tua casa e há outro banco que compra o teu financiamento ao banco onde tu tens a dívida. E nós estamos a falar sobre isso e ela está a dizer, Daniel, eu nestas coisas sou uma velha. Eu acho que é uma carga de trabalhos mudar a minha conta, mudar a domiciliação dos meus ordenados, mudar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, pois, é uma crença que está aí instalada, não é? Miguel, estamos sem tempo, gostava de ficar aqui o resto da noite a falar contigo. Opa, não, não faças isso. Tens aí coisa seguramente. Tenho. Mas também gostava de ficar a falar contigo. Não, o resto da noite não, mas mais uma horinha, duas, gostava. Acabamos com isso, com a ideia de que nenhuma crença é para sempre. Eu acho que é uma ideia gira para se acabar. Obrigado a todos por terem estado desse lado, obrigado a ti por teres vindo.
Na próxima semana estamos cá na quarta-feira, às 9h12. O convidado é o Vítor Neves, dispensa apresentações para a maior parte das pessoas, e vamos falar sobre uma coisa muito gira que são os valores. É um tema que eu gosto muito, é um tema que quase toda a gente que se interessa por PNL gosta muito, e é um tema que gera muita discórdia também em algumas coisas, né? Portanto, não sei se tu gostavas de aproveitar este bocadinho para fazer publicidade à Shanking Up e às certificações que vocês oferecem. Eu dava-te o palco para isso. Cara, não vou aproveitar nada. Pronto. Então, não querendo aproveitar, Quero agradecer sobretudo a oportunidade do desafio das crenças, sair daqui inteiro e, e seguramente que vamos deixar umas marcas por aí se fizermos alguma coisa com jeito e sem grandes oportunismos. Por isso eu não quero aproveitar nada. Grande abraço. um abraço. Não se esqueçam de seguir o meu Instagram, o do Miguel, o da Shaking Up. E se consideraram isto conteúdo de valor, partilhem com os vossos amigos. De resto, boa noite, obrigado por terem estado desse lado, obrigado Miguel Abraço, amigo. e até para a semana.